é o doutor Ciro Vieira. Doutor, no outro bloco a gente estava falando sobre a candidíase. Quer dizer que uma mulher ela pode ter vários episódios de candidíase, que é a mesma candidíase, ao longo da vida? Isso. Você tem, como eu disse anteriormente, admite-se que em torno de 20% das mulheres das melhores classes sociais são portadoras de candidíase, que é normal, ela vive em simbiose com essa mulher, ela habita a cavidade vaginal. Quando você desequilibra essa mulher, do ponto de vista imunológico, então esse processo se exacerba. Agora, isso não se transmite sexualmente, né, a candidíase? Há uma discussão, entende? Há uma discussão. Grande parte dos médicos admite que não, mas você tem processos em que você precisa tratar o casal. Há necessidade do casal ser tratado. Você vai encontrar discussões sobre isso, porque muito frequentemente há pessoas que não aceitam a possibilidade de você tratar. Mas, do ponto de vista meu particular, habitualmente trato o casal. Entende? Porque você... Para garantir. Não é só isso, sabe, Adriana? Você vai eliminar um efeito desastroso na relação. Porque você não sabe com quem você está lidando. De repente começam acusações e você traz um problema de doença para um problema social. Então, normalmente, como existe essa discussão, se medica ou não o parceiro, habitualmente eu medico o parceiro. Doutora, a candidíase, ela está, me corrija se eu estiver errada, diretamente relacionada com a acidez do organismo também. Quer dizer, se a gente está falando em acidez, uma coisa ácida que eu comer, pode desencadear um processo? Adriana, existe um processo seguinte, tudo que você ingere, tudo que você vive, tudo que você entra em contato, existe uma reação de causa e efeito conosco. Inclusive naquela região. Inclusive naquela região. Por exemplo, você está perguntando candidíase. Eu te cito o caso do líquen escleroso e atrófico. Antigamente atrófico é só líquen escleroso. Você tem que, nessas mulheres, suspender o uso de alimentos condimentados, alimentos ácidos, porque frutas cítricas, por exemplo, abacaxi. Elas relatam isto para a gente. Então, isso é chamada medicina de evidência. Ela relata que ela comeu um abacaxi, chupou uma laranja, uma mexerica, ela imediatamente, algumas horas depois, já começa a manifestar coceira vulvar. Então, esse é o que Da mesma forma que muita gente fica com afta na língua. Essa acidez se manifesta de formas diferentes. Isso, porque você é um todo. Agora, por que a região genital? Não se sabe exatamente ainda por que nós vamos mexer com alguns elementos, né, que facilitam ou que promovam o aparecimento da coceira. Mas alimentos são importantíssimos nesse trato. Quando nós lidamos com esses casos de prurido vulvar, nós habitualmente sugerimos à paciente que suspenda o uso de certos alimentos. E, além disto, que é importante, você tem alguns casos, por exemplo, um chamado eczema vulvar, que você tem dois tipos de eczema. Você tem um eczema vulvar, que é por elementos irritantes em contato e por alergia. Então, esse eczema vulvar, você vai ter situações em que o processo evolui de tal forma que não responde a tratamentos que chegam a formar úlceras na região vulvar. Então, isso é uma situação complicada, porque aquilo pode se contaminar e se contamina com facilidade por causa da proximidade da região anal e traz complicações muito maiores. E como se manifesta? Por coceira. Então, veja bem, quando você vai avaliar essa paciente, você tem que afastar do contato, por exemplo, papel higiênico, absorventes externos, tanto o mini quanto o maior. Aquele diário Isso, você tem que se afastar disso. Calcinhas de nylon ou lycra, determinados tipos de sabonetes que essas pacientes costumam usar. Mas o que a pessoa deve usar no lugar do sabonete? Quando você tem essa situação do líquen escleroso, do prurido persistente, que o diagnóstico está sendo feito, usa-se um sabonete neutro, entende? De glicerina, por exemplo. Ou aquele sabonete íntimo pode... que hoje em dia tem muito mais opções, né, no mercado. Mas o ideal, a nossa experiência, nós somos conservadores. O principal, o ideal é o sabonete de glicerina. E ela não vai usar nada que faça atrito contra a pele. Então, ela ao enxugar a região vulvar, ela vai fazer por contato. Isso vai fazer parte do tratamento dela. Para você ter ideia, determinados produtos que compõem a calcinha de nylon ou lycra, em contato com a sudorese da região, formam um gás
E isso aí vai levar a um processo irritativo cada vez maior. Bom, até para a gente dar algumas dicas para as mulheres, para que esse probleminha tão chato fique sob controle, que dicas a gente pode dar, doutor? Por exemplo, aquele chuveirinho que muita mulher gosta de usar. Pode atrapalhar? Não. Ajuda na higiene? Quando você... Veja bem, a natureza nos fez para vivermos em equilíbrio conosco, entendeu? Então, quando você utiliza algumas coisas que são habituais na nossa vida, a água, entende? Sem nenhum outro ingrediente associado àquela água, não vai fazer problema. Lógico que você tem que conviver com um mecanismo de defesa da própria mulher. A vagina tem um pH, que é uma medida que se classifica para ver se é alcalino ou se é ácido. Ela tem em torno de 3,5 a 4,5 o pH dessa mulher. Então, é uma vagina de cavidade ácida. A natureza é sábia. Essa vagina vai entrar em contato com o meio exterior. Então, essa acidez é um meio de defesa dessa mulher. Então, o que é que nós deveremos fazer? A sua higiene, ela pode ser feita, mas não de uma forma neurótica. Há situações em que mulheres fazem 4, 5, 6 banhos intracavitários por dia. Isso é desnecessário. Você escova seus dentes de manhã, após o almoço, após o jantar e vai dormir, tá? Isso é um método tradicional para nós mantermos. Você não fica neuroticamente. Não precisa exagerar. Não. Agora, a falta de higiene também é um outro problema, né? Esse é um problema seríssimo. Entende? Você higiene vai em excesso ver. também não precisa, Não deve, mas... porque você cria uma situação de reação da pele. Porque ela precisa daquela acidez para se defender. E você abusando, usando determinados produtos, você vai piorar as condições da pele vulvar. Isso implica em quê? No surgimento de doenças daquela região que são causados pelo próprio excesso de higiene. Então, e na falta de higiene? Esse é pior. Você vai ver situações, nós no HC temos uma amostragem viciada, porque as pessoas encaminham os pacientes para lá. Então nós temos casos assim folclóricos que a gente encontra dentro do HC. Pessoas que usam tufos de algodão permanentemente como método de absorção. E o algodão vai soltando, né? Isso. E é um processo irritativo permanente, entende? Usam isso aí. Outras pessoas, por incrível que pareça, usam o papel higiênico como absorvente. E papel higiênico, Adriana, você tem 2 tipos dele. Tem o papel higiênico tradicional, que é branco, e você tem o papel higiênico colorido. Esse colorido, na maioria das vezes, ele tem um componente de reciclagem. Então, você entra no preparo deste papel determinadas substâncias que vão piorar o processo da região vulvar. Então, quando nós orientamos as pacientes, nós explicamos para eles, papel higiênico não foi feito para ser usado como absorvente, não pode. Porque a substância que clareia aquele absorvente... É até um corante também, né? E a substância que clareia o papel higiênico é a mesma que clareia aquele absorvente maior externo que a mulher usa. Então, se ela tem um processo reacional a esses agentes, ela vai piorar constantemente. Então, é uma somatória. Doutor, agora uma dúvida para a gente encerrar. Muitas vezes a mulher, quando começa a sentir a coceira, não dá tempo de marcar uma consulta imediatamente para aquele dia ou para o dia seguinte. O que ela faz? Um plano de emergência? Existe alguma solução caseira para ela aguentar até o dia de ir no consultório? Eu acho que, por princípio, o profissional, por isso a relação médico-paciente é legal. Entende? Você está aqui apresentando o problema, surge alguma coisa, você não vai poder sair, você liga, você tem uma relação afetiva com o profissional que cuida da sua saúde. Existem um tipo de pomada que você melhora a coceira, mas é bom avisar. Isso não cura. Não, só para a pessoa conseguir conviver em público até a hora de ir no consultório. É só para você terminar o programa e dar um pulo aqui. Entende? Não cura. Isso tem. Porque a gente sabe que uma situação de permanente estresse, cobrança, justificativas, você vai piorar lá. E quanto mais você é pressionada, mais coça. Doutora, então sempre procurar a ajuda de um ginecologista, isso é o que a gente fala sempre procurar um médico. Quero agradecer a presença do doutor Ciro Vieira, professor, docente da Clínica Ginecológica e corresponsável pelo ambulatório de patologia vulvar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, doutor. Muito obrigado. E você mande as suas sugestões e críticas para Mistérios do Corpo. Anote o nosso endereço eletrônico, mistériosdocorpo@recordnewstv.com.br. Nós ficamos por aqui. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.